Boa tarde a todos. Essa é a primeira edição do Jornal Animado. Nós somos o Grupo 3 e hoje vamos falar sobre vacinas e coronavírus. Primeiramente, se estuda o agente causador, para então ser definido através dos componentes desse agente qual a maneira mais eficiente de o combater. Após o agente causador ser estudado, ele é utilizado morto ou enfraquecido para que então possa ativar os anticorpos sem causar a doença. Então, testes em animais e depois em pessoas são realizados. Os testes em animais avaliam o nível de danos e as respostas do sistema imunológico. Depois, teste um número pequeno de pessoas para testar seu efeito em humanos. O número depois aumenta para testar a eficácia da vacina contra a doença. Para isso, é necessário um grupo maior de pessoas para evitar que as variantes sejam demasiado influentes. Boa tarde a todos. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a aprovação e disponibilização da vacina. Depois dos testes, se tudo ocorrer positivamente, os resultados vão ser enviados para os órgãos de saúde locais, que vão ou não aprovar sua disponibilização para o público. No Brasil, esse órgão é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina, então, vai ser disponibilizada para a população e aí, aos poucos, a doença vai deixar de circular e os riscos vão diminuir. Agora eu vou passar a palavra para a repórter Luísa. Agora vamos falar sobre alguns termos técnicos. Primeiramente, o método científico é a maneira pela qual são realizadas invenções científicas e é essencial na criação de vacinas. E o placebo, também essencial no desenvolvimento de vacinas, é uma substância que não tem ingredientes ativos e funciona como base de comparação para testar tratamentos. Passo agora a palavra para a repórter Natália. Bom, em testes de vacinas, um grupo de voluntários interessados é formado e é dividido em dois, aqueles que recebem a nova vacina e os que recebem o placebo. No caso, a primeira divisão seria o grupo teste, já que eles recebem o tratamento, e a segunda divisão, o grupo controle, já que eles não recebem o tratamento e funcionam como uma espécie de referência para os cientistas. Agora, vamos para o próximo repórter. Boa tarde. Muitas vacinas contra o coronavírus são testadas na população brasileira. E isso acontece porque o Brasil cumpre o principal critério na escolha de um lugar de teste, essa é a velocidade de transmissão. Como o Brasil é um país que o coronavírus se espalha rapidamente, as vacinas aplicadas aqui são realmente colocadas à prova, e dessa forma é possível saber se a vacina funciona ou não. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega João Lucas. Não só isso, mas o Brasil também é um país com grande tradição de excelência em saúde pública, com instituições de pesquisa científica reconhecidas mundialmente, como a Fiocruz e o Butantan. O Brasil também possui uma enorme força em relação aos programas de imunização e também com a produção de vacinas, fazendo com que tenha uma grande capacidade de produzir essas vacinas. R0 é uma maneira de indicar o quão contagioso é determinado vírus. Isso é, qual a possibilidade de uma pessoa doente transmitir a doença para outras pessoas. Se R0 for menor que 1, significa que a epidemia está diminuindo. Agora, se está acima de 2, significa que apresenta crescimento exponencial e tende a aumentar. Aqui em Minas Gerais, usando o exemplo da Covid-19, nós tivemos recentemente uma taxa de R0 equivalente a 1,43. Estamos conseguindo conter, porém, ainda não é o ideal. Agora é com vocês, Levi. Oi, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre imunização de rebanho. Imunização de rebanho é um conceito que diz onde, se um grupo tem como uma porcentagem determinada específica que a maioria das pessoas tenha os anticorpos sobre uma determinada doença, a doença logo se extinguirá, porque ela não vai ter como espalhar de um lugar para o outro. E essa imunização pode ser feita tanto pela contaminação natural, só que aí tem um problema que vão ter muitas mortes, principalmente se for uma espécie frágil, com um vírus forte, mas também a vacina, que com a vacina a gente pode também fazer a imunização de rebanho. Boa tarde, eu sou Yasmin e agora eu vou falar um pouco do motivo da baixa procura de vacina contra a Covid nos Estados Unidos. Contando que qualquer pessoa nos Estados Unidos com mais de 12 anos pode tomar a vacina e os estoques estão lotados, o problema não é esse. O maior problema, com certeza, é a existência de grupos anti-vacinas que protestam e postam coisas mentirosas sobre a vacinação, deixando assim muitas outras pessoas com dúvidas em relação à vacina. Além de que muitas pessoas no país são negacionistas e ou preferem uma vacina 100% aprovada ao invés de só autorizada por algum órgão de saúde. Obrigada.
Os Estados Unidos ainda não atingiram a meta de vacinar 70% dos maiores de 18 anos com pelo menos uma dose da vacina. Atualmente, cerca de somente 68% dos adultos receberam a primeira dose. No início dessa semana, o principal porta-voz dos Estados Unidos em questão de saúde pública disse que 99,5% das mortes recentes pela Covid no país foram entre as pessoas não vacinadas. Mississippi e Louisiana têm os índices mais baixos, com menos de 40% da população tendo recebido pelo menos uma das doses. Em seguida, os estados Vermont e Massachusetts, com 75% de pessoas recebendo pelo menos uma das doses. Em estados como Mississippi, Alabama e Louisiana, cerca de 80% das pessoas com mais de 65 anos são vacinadas, mas apenas cerca de 40% das pessoas somente com menos de 65 anos são vacinadas. Então, esse foi o jornal de hoje. Muito obrigada por assistirem e até o próximo episódio.